Continuando nossos estudos, estamos em 1 Timóteo, estudando o capítulo 1. Hoje nós vamos concluir o capítulo 1. Eu vou fazer a leitura do versículo 18. Hoje nós vamos estudar do 18 até o versículo 20. Vamos à leitura do versículo 18. Este é o dever de que te encarrego, ó filho Timóteo, segundo as profecias de que antecipadamente foste objeto. Combate firmado nelas o bom combate. Meus amados, nós tivemos na penúltima reflexão o testemunho do apóstolo Paulo. Paulo é grato ao Senhor porque o Senhor o fortaleceu. A palavra fortalecer é a minha palavra para salvar, escolheu antes da fundação do mundo. Paulo entende que o processo da restauração se deu em Cristo Jesus. Esse mesmo Cristo Jesus considerou fiel, digno, capaz de ser apóstolo de Jesus Cristo. Então, constituiu o apóstolo, colocando no ministério, e agora ele é um pregador da palavra de Deus. Esse conhecimento permeia o coração do apóstolo Paulo, lhe dando força para continuar no ministério, progredindo nessa dinâmica do ministério, e também lhe dando força para lidar com seus algozes. Nós já estudamos quantas perseguições Paulo não tem passado. Falsos mestres querendo trazer uma descredibilidade do ministério do apóstolo Paulo, dizendo que Paulo não era confiável, dizendo que Paulo prega um evangelho incompleto. De alguma forma, os seus algozes queriam prejudicá-los. Mas a gente vê Paulo muito centrado no evangelho, firme na palavra. Ele não é desestruturado, ele não é abalado com essas circunstâncias. Por quê? Porque Paulo deixou bem claro no seu testemunho de que o seu olhar está em Cristo Jesus, que o salvou, que o considerou fiel, que colocou no ministério e lhe deu autoridade apostólica. Isso fez toda a diferença no ministério do apóstolo Paulo. Pois agora, nesses últimos versículos desta perícope, Paulo vai orientar o jovem pastor Timóteo, que está na igreja em Éfeso, ter também o mesmo comportamento. Por quê? Timóteo está passando por problemas. Timóteo está vendo ali os falsos mestres, que ocupam suas mentes com genealogia, com fábulas, tem trago um problema ético e teológico para a igreja, e Timóteo está vendo tudo isso. E agora Paulo começa dizendo: este é o dever de que te encarrego. Dever aqui, ou este é o dever, é assim que eu vou te orientar. É assim que eu peço que você viva. É desta maneira que eu quero que você se comporte, ó filho Timóteo. Seja como eu faço. Diante dos algozes, diante das lutas, Timóteo, eu olho para Cristo. Eu olho para aquele que me salvou. Meu amado e querido que me ouve e me vê, qual a sua dificuldade? Talvez você esteja passando por problemas, seja no ministério, na família ou em qualquer outro âmbito da vida. E muitas vezes, a maioria das vezes, nós olhamos somente para o problema. O nosso olhar fica firmado nas circunstâncias. Dificilmente a gente faz como o apóstolo Paulo, olhar para Cristo. Olhar para o autor e o consumador da nossa vida, de onde vem o nosso socorro. O salmista vai dizer: levo meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor. Então, diante dos intempéries, diante das circunstâncias da vida, devemos olhar para Cristo. Ele é o nosso consolador. Então, aqui Paulo começa dizendo para Timóteo: Timóteo, quando você estiver passando, e como você já está passando por problema, e nessas circunstâncias, Timóteo, eu te encarrego, eu te oriento, faça como eu. Olhe para o autor e o consumador da nossa fé. E aí Paulo continua dizendo, aqui no versículo 18, segundo as profecias de que antecipadamente foste objeto. Ou seja, segundo as profecias que Paulo está se referindo aqui, provavelmente Paulo está se referindo em algum momento, ele teve uma conversa com o jovem Timóteo em particular, falou para Timóteo que ele via em Timóteo alguém comissionado ao pastorado, alguém que poderia ser um líder numa igreja. Ou talvez Paulo esteja citando aqui
conversa de Timóteo com outro líder, com outro homem de Deus, ou talvez até mesmo muitos momentos em que a mãe de Timóteo, Eunice, estava lhe orientando concernente à palavra. Timóteo conhece a palavra de criança. Ele sabe as sagradas letras que pode tornar o sábio. Ele sabe as escrituras. Então agora, Paulo orienta o jovem pastor Timóteo, dizendo: Timóteo, ocupa a tua mente, o teu coração com as escrituras. Olha para as escrituras, crê nessa palavra. E desta maneira, Timóteo, aí ainda no versículo 18, combate. Ele usa aqui, irmão, uma expressão militar, lutar. Essa luta, ela é tanto uma questão pessoal, interna, como uma luta nas questões externas, aquelas flechas, os dados, as influências malignas que de alguma maneira querem nos desnortear, querem nos prejudicar. E aqui, irmãos, nós temos uma aplicação bíblica para a nossa vida. Qual é o procedimento adequado do cristão em meio aos intempéries da vida, em meio às lutas, em meio aos temporais torrenciais? É lembrarmos das sagradas letras que podem nos tornar sábios. É olharmos para Cristo. Nós só vamos combater um bom combate quando nós lembrarmos de quem nos salvou, de quem nos redimiu, de quem nos colocou no ministério ou de quem nos arrolou a membresia celestial de Jesus Cristo. Quem foi que fez tudo isso? De onde vem esse benefício? Não vem do Senhor? Do nosso Deus? Do nosso Salvador? Então, eu vou combater firmado nessas verdades. Sendo assim, irmãos, os nossos corações, eles serão muito mais eficazes diante das lutas. Assim, nós não vamos nos tornar, por exemplo, impróficos, infrutíferos, mas nós vamos estar diante da luta, diante da dificuldade, e desta maneira nós seremos mais do que vencedor. Lembremos então que o apóstolo Paulo, ele orienta o jovem Timóteo dizendo: faça como eu. Ele continua ainda no versículo 18: firmado nelas o bom combate. Firmado aqui, irmãos, é a maneira de estarmos em Cristo, junto, parado em Cristo. Aí ele diz o bom combate. O bom, a palavra aqui é akatos, um combate eficiente. O que é um combate eficiente? É quando o combatente, o homem de Deus, luta firmado na palavra do Senhor. Esse combate ele é bom porque ele lhe torna uma pessoa firmada. Ela não vai tupibiar, ela não vai vacilar, ela continua firme. E sabe o que acontece? Depois de passar por tudo, ela continua incólume, intacta. E essa é a palavra final, combate, o bom combate. Meus irmãos e queridos, é desta maneira que eu e você seremos mais do que vencedor. Então Paulo orienta o jovem Timóteo a olhar para o Senhor. Continuando aqui no versículo 19, veja o que Paulo diz: mantendo fé e boa consciência. Ou seja, quando o meu olhar está em Cristo, o meu coração está firme, eu luto um bom combate, e esse bom combate realça a minha fé. Fé aqui, irmãos, é o ato de crer, é o ato de ter as Escrituras como de fato ela é a palavra de Deus. Fé aqui é a confiança que nós temos na orientação que provém das Escrituras. Ou seja, em meio a lutas, a adversidade, eu sou orientado pela palavra de Deus. Então ele diz, mantendo a fé e a boa consciência. Essa consciência, meus irmãos, ela é a manifestação das emoções, a vontade, aquele sentimento de luta, a certeza de que você está fazendo algo que é certo, essa consciência de que faz parte da vida cristã os intempéries, a luta. Ou seja, você não está sofrendo uma perseguição por ser injusto.
Você está sofrendo uma perseguição porque você é justo. Essa consciência de que estamos no caminho certo, isso faz toda a diferença na luta, nessa batalha espiritual. Então Paulo continua dizendo: porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. As pessoas, em meio à luta, Timóteo, esqueceram da Sagrada Escritura, esqueceram da palavra, deixaram ser ludibriados pela situação, diluíram-se na sua crença, eles naufragaram na fé, porque perderam a confiança nas Escrituras. Timóteo, você não é assim. Você não pode andar por esses caminhos. Não é desta maneira que você tem que proceder. Pelo contrário, mantenha-se firme, combata o bom combate, lembrando das orientações bíblicas que você recebeu de sua mãe, que você recebeu das Escrituras. Porque, Timóteo, eu te mostro que alguns naufragaram porque não viveram uma consciência límpida nas Escrituras. Continuando, ele vai dar aqui o exemplo de duas pessoas. Veja aí no versículo 20. E dentre esses se encontram Emineu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para serem castigados, a fim de não mais blasfemarem. Ou seja, esses dois homens, eles blasfemaram de Cristo. Paulo usa a expressão blasfemar para aqueles que naufragaram na fé, em meio às lutas, eles foram ludibriados, eles perderam a esperança, eles perderam o foco da verdade, eles não creram na suficiência das Escrituras e eles então naufragaram na fé. Muita gente que hoje não está mais congregando, muitas pessoas que hoje não estão mais nos púlpitos pregando, muitas pessoas que deixaram de viver a comunhão cristã, muitas pessoas que naufragaram na fé, foi porque na hora das lutas, da sua dificuldade, sejam elas lutas com os filhos, com o marido, com a família, com o trabalho, lutas muitas vezes na questão de enfermidades, que em vez de olhar para Cristo, olharam para as circunstâncias, se vitimizaram, acharam que elas são servas de Deus e não podem passar por problemas, e aí começaram a se abstrair da comunhão da leitura, da oração, se abstraindo da comunhão da igreja no que diz os cultos, as programações, e agora naufragaram na fé. Estão aí entregue aos seus próprios deleites, vivendo escravizada pelos seus próprios erros. E agora Paulo diz: Timóteo, esses, aqui Emineu e Alexandre, eu entreguei a Satanás, para que eles sejam castigados, veja aí, para serem castigados, a fim de não mais blasfemar. Entregar a Satanás aqui, Timóteo, nós o disciplinamos, nós excluímos da igreja, nós tiramos do rol da membresia, nós entregamos a eles aquilo que eles querem, viver uma vida errônea. Quem sabe desta maneira, Timóteo, debaixo de sofrimento, ele não veio reconhecer os erros dele. Então, a expressão que Paulo usa aqui, os quais entreguei a Satanás, é mostrando que a igreja tomou um posicionamento. Disciplinou essas pessoas, tirou eles do rol da membresia, mas é uma forma pedagógica para que eles possam desta maneira ver que eles erraram. Meus queridos e amados, grandes lições temos para nós. Recapitulando, na hora da luta, olhemos para Cristo, para o autor e consumador da nossa salvação. Esse olhar, ele é salutar para te manter firme, focado no ideal que é o serviço do reino, e também blinda o seu coração das fraquezas. Aprendemos também que a palavra do Senhor, ela é confiável, e essa confiança nos faz lutar um bom combate, um combate eficaz. Vimos também que quando nós nos abstraímos dessas realidades, de olhar para Cristo, de confiar nas Escrituras, nós vamos naufragar na fé. E essas pessoas que naufragam na fé, blasfemam do nome do Senhor Jesus Cristo. Meu amado, que Deus te abençoe. Eu não sei qual é a sua circunstância no momento, mas seja qual for, peça perdão do Senhor, refaça a sua vida em Cristo Jesus e venha lutar o bom combate junto com todo o povo de Deus, porque as Escrituras podem nos tornar sábios. Que Deus abençoe. Até a próxima reflexão.